Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o Stormer na área. São 9 horas do dia 17 de julho de 2020. Este é um vídeo retrospectivo, não é um vídeo em tempo real. Já vou avisando isso, porque a gente sabe que existe uma limitação na CVM em que eles solicitam que nós não demonstremos as operações sendo feitas ao vivo. Então, as minhas operações são sempre demonstradas no passado. Particularmente falando, eu entendo que isso dificulta bastante o processo de aprendizado das pessoas, mas, novamente falando, a gente tem que seguir as determinações colocadas. Eu também comentei outro dia que eu não iria mais falar sobre futuros, e não vou falar sobre futuros. Eu até ia comentar aqui a abertura do futuro, até ia comentar aqui a abertura do mercado, eu ia mostrar como é que eu ia estar operando, eu ia mostrar como é que eu ia estar fazendo meus trades, mas acho melhor não. Acho melhor não. E nós estamos numa sexta-feira, véspera de opções, que serão na segunda-feira, e portanto o dia não tende a ser um dia não muito direcional, tende a ser um dia não muito objetivo. A gente, nesse tipo de dia, geralmente tem dias mais travados. Aqui, basicamente, nós estamos vendo uma situação em que a gente tem a tendência no gráfico de 60 minutos sendo uma tendência de alta. A gente tem uma tendência no gráfico de 10 minutos também agora sendo uma tendência de alta. E talvez esse seja um dos melhores momentos para um trader efetivamente poder tomar suas posições. Aqui no caso o índice futuro, mas isso poderia ser empregado em qualquer ativo que vocês queiram. Seja num ativo como uma Lojas Americanas, ou numa Vale, ou em alguma outra empresa que vocês estivessem considerando. Vamos colocar aqui então Lojas Americanas nesse cenário. A gente tem de um lado 60 minutos e do outro lado 10 minutos. E nós estamos vendo que nos 60 minutos a Vale opera dentro daquilo que recebe o nome de triângulo ascendente. E também poderíamos ler isso nos 60 minutos como aquilo que eu chamo de ABCD, movimento de alta, recuo, alta, recuo. O que significa que essa ruptura permitiria então uma nova aceleração e mais uma perna de alta. Dessa forma, então, observando isso e entendendo isso, o meu planejamento, e novamente falando, isso aqui não é nenhum tipo de call, isso aqui é apenas uma demonstração de como a técnica usualmente seria preconizada. Então, a técnica em si preconizaria uma entrada ou nesta região, nesta ruptura, com o alvo aqui, ou, se o sujeito quiser utilizar de fato a técnica de uma maneira até mesmo mais agressiva, ele poderia já esperar a formação de um fundo como este aqui, executar uma tomada de posição neste ponto com stop abaixo dessa mínima. Isso é uma decisão absolutamente pessoal. Isso é uma decisão que cada um dos senhores, quando estiverem pensando nas suas casas e considerando o que vocês vão fazer na vida de vocês, qual vai ser a técnica, qual vai ser a ideia, como é que vai ser a estratégia, vocês vão ter que decidir. Eu vou esperar comprar o rompimento dessa zona, ou eu vou esperar o pullback, vou comprar o pullback, ou eu vou comprar já nesse fundo. Aqui, o sujeito assume mais riscos. Aqui, o stop é muito longo. E essa aqui seria a entrada mais prudente, a mais cautelosa, a mais parcimoniosa de todas. Novamente falando, a ideia toda aqui é tentar passar para os amigos conceitos referentes à parcimônia, conceitos referentes à estratégia. Observem que no gráfico diário nós temos o papel operando dentro daquilo que eu chamo de Éden dos traders, o melhor momento direcional que poderia ocorrer dentro da atividade trading. Então, essa forma de entender, essa forma de visualizar, essa forma de compreender o mercado, é uma dinâmica diferente daquilo que usualmente as pessoas fazem. Porque, classicamente falando, do ponto de vista puramente técnico, um trader poderia considerar apenas tomar a posição nessa ruptura, porque aqui seria um inside bar, certo? É um inside bar. E esse inside bar, por sua vez, estaria dentro de uma região de tendência de alta.
esse inside bar ele acontece também depois de nós termos rompido uma zona de resistência prévia, um topo anterior. Então notem que nessa circunstância e observando isso dessa maneira, o trader começa a passar a ter um pouco mais de argumentos para cogitar uma possível entrada, uma possível saída. E novamente falando, minha missão aqui com vocês é sempre tentar ensinar os senhores a pescar e não entregar peixes prontos. Então eu estou mostrando como funciona o meu raciocínio, como funciona a minha ideia das coisas, e a partir disso vocês podem decidir se faz sentido o que eu estou dizendo ou não faz sentido o que eu estou dizendo, para no futuro utilizar uma técnica parecida ou similar à minha, não exatamente igual. A gente percebe aqui, então nós temos este ponto plausível, e uma outra possível atitude, que não seria de tudo equivocada e que muitos traders fazem, já que eu estou dentro de uma tendência de alta, eu vou tentar recomprar nesse suporte. Nem sequer esperando o candle de reversão, se tornando o candle de reversão. Como assim, Storm? Cara, você precisa decidir uma coisa na vida como trader. Você quer ser, você quer esperar o candle de reversão. Então você vai esperar que o candle se forme para tomar uma posição numa tendência de alta, ou você quer ser o candle de reversão. O que eu quero dizer com isso? Você pode simplesmente não esperar que aconteça um sinal de entrada para entrar comprando aqui. Mas como assim entrar comprando aqui, Stop? Perdão. Se você colocar uma simples... Se você olhar aqui, onde é que está o topo anterior rompido? Não está nesse preço. Isso aqui não é topo anterior rompido. E, portanto, não há uma zona de importância no preço. Então, o cara colocar uma ordem de compra aqui esperando o pullback seria de todo maluco. Sendo que a gente já rompeu essa região. Isso aqui seria um pullback. Não seria de todo maluco. Você poderia pensar em tomar a posição aqui, deixar uma ordem de compra esperando aqui e colocar o seu stop aqui. E aí ele simplesmente ajuda a formar essa sombra inferior. Vocês acham que não teve ninguém comprando nesse preço? Vocês acham que ninguém comprou aqui? Vocês nunca se perguntaram quem comprou aqui? Vocês nunca se perguntaram quem formou essa sombra inferior aqui? Ou quem formou este preço de fechamento de reversão aqui? Porque uma coisa é certa, neste candle, quem foi o sujeito mais esperto? O cara que comprou aqui, quando rompeu esse ponto? Ou o cara que comprou aqui? Quem foi o cara mais esperto? Nitidamente falando, o cara mais esperto foi o cara que comprou nesta região. E como é que o cara comprou nessa região? Como é que ele tomou a posição ali? Porque não tinha nenhum candle de reversão ali surgindo. Porque se todo mundo fosse esperar formar um candle de reversão para executar uma compra, nós nunca teríamos um candle de reversão. Concordam comigo? Isso é nítido. Bom, então quem é que forma esses candles? Sabe quem é que forma esses candles? Os institucionais. São eles que formam esses candles. Então eles localizam pontos chaves do mercado, eles localizam pontos importantes que o mercado sentiu no passado, como por exemplo este topo anterior aqui, e daí eles já executam tomadas de posição, eles vão comprando nessa região. Só que a forma que eles operam é um pouquinho diferente da forma que a pessoa física opera. Sabe por quê? Porque o institucional, ele tem a região marcada dos preços aqui, ele sabe que essa é uma zona em que pode surgir compradores. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a comprar uma posição aqui, 100 ações, depois aqui ele compra mais 100, depois aqui ele compra mais 200, aí aqui ele compra mais 300, aí aqui ele compra 1000, aí aqui ele compra mais 1500, aí ele compra aqui mais 2000. Ele vai scale in. O que é scale in? É entrando parcialmente, ele vai tomando aos pouquinhos,
comprando ao longo desse movimento, quando se aproxima da zona de suporte, e à medida que o mercado vai subindo, aqui ele vai scale out, ele vai vendendo, então aqui ele começa a vender 100, depois ele vende aqui mais 200, depois mais 300, depois mais 500. Aí quando tem um novo recuo, aqui ele começa a comprar 100, 200, 300, 400. E daqui ele sai de novo, 100, 200, 300, 500. Ele vai construindo esse movimento e é justamente ele quem acaba produzindo os sinais de reversão do mercado nos principais pontos de suporte. Quais são as ferramentas que eles utilizam para isso? Bom, médias móveis, porque apresenta o preço médio de uns N dias, topos anteriores, fundos prévios, zonas de suporte estabelecidas, números redondos. Alguns deles utilizam indicadores, como estocástico lento, uns 60 minutos, e com isso eles vão aumentando posições e saindo de posições, aumentando posições e saindo de posições, ao longo de vários meses, anos. Claro que eles conseguem fazer isso porque eles têm uma quantidade de dinheiro muito maior do que a quantidade de dinheiro que uma pessoa física tem. Mas é possível adotar políticas relativamente parecidas com essas para uma pessoa física? Sim, desde que a pessoa esteja disposta a imaginar toda vez que o mercado fizer um movimento de alta, ele vai começar a pensar: onde eu poderia pensar em comprar posições? Não vai ser aqui, não vai ser nesse ponto. Ele vai começar a desenhar onde é que seriam suportes. Eu poderia pensar aqui na metade de toda a movimentação, colocar uma compra. Então ele começa a pensar em comprar aqui, depois eu poderia colocar uma outra compra para quem acredita em Fibonacci na retração de 38. E eu coloco meu stop abaixo dessa mínima. Aí se o mercado chega até aqui, ele compra uma parte. Se o mercado chega até aqui, ele compra uma outra parte. Se o mercado volta para o topo anterior, ele liquida metade da posição. Então imagina a seguinte estratégia. O cara tem um movimento de alta, ele tem uma perna de alta como essa. Ele coloca uma entrada de uma parte da posição na retração de 61, uma outra parte na retração de 50, uma outra parte na retração de 38. Isso que eu não sou um fã de FIBO. Em nenhum momento eu estou dizendo isso. Tá? Mas eu estou apenas exercendo o livre pensamento de tentar imaginar uma estratégia, ok? Então imagina a seguinte estratégia: o cara toma uma posição aqui de 100, aqui ele passa 200 e aqui ele passa 300. Em um modelo de martingale, sim, é um preço médio, mas é dentro de uma tendência de alta. É um preço médio dentro de uma tendência de alta. O movimento anterior estava em alta. Então ele faz 100, 200, 300. Se ele conseguir tomar essa posição, ele vai ter um limite máximo de qual tamanho de posição que ele poderia assumir e o stop dele está aqui embaixo. O mercado volta a subir. E nesse movimento de voltar a subir, o que ele pode pensar em fazer? Cara, se eu tenho 300, 200 e 100, que eu comprei 100 aqui, comprei 200 aqui, comprei 300 aqui, quando chegar aqui, nesse ponto, eu vendo 300. Quando chegar nesse outro ponto aqui, que seria o topo anterior, eu vendo 200. E quando eu pegar essa distância, que é basicamente a mesma distância que vem daqui, jogando para cima, eu projeto para cima. Aqui eu vou vender 100. Entenderam a beleza desse modelo? Por que esse modelo em si ele é bonito? Ele é bonito por uma série de motivos. Primeiro, tá? Ele vai operar a favor do movimento prévio, trabalhando a compra de recuos. Se o mercado estiver bastante forte, o mercado vai recuar só até a retração de 61, já vai subir e o cara já vai para o ganho. Só que o stop dele vai ser caro, longo, por isso que ele comprou pouquinho. À medida que o preço vai se aproximando do stop, chegando mais perto de um ponto e que você sairia da posição, você pode montar posições maiores. Então, naturalmente, você tem um controle de risco intrínseco ao modelo. Ele está dentro do modelo.
Então você compra mais pesado quando você está mais perto do stop. Você compra menos quando você está longe do stop. E você não precisa acertar, com o perdão da expressão, exatamente o ponto máximo de recuo do papel. Você não tem que acertar o olho do furacão. Você tem uma boa probabilidade de acertar qual é a região que o mercado provavelmente vai entrar comprador. E qual é a região de preço que provavelmente vai entrar vendedor. O lado ruim disso, a corretagem. Sim, você vai ter, na medida que você faz entradas parciais e saídas parciais, você acaba tendo um custo de corretagem um pouco mais alto. Isso faz parte. A não ser que você seja uma instituição e não pague corretagem. Mas aqui, o propósito dessa nossa conversa é a gente poder entender mais qual é a dinâmica e qual que é a lógica que os institucionais fazem. Uma outra grande vantagem desse modelo é que a gente consegue, desta forma específica, atuar com posições enormes. Imagina, tu vai comprar... Se tu quiser comprar 2 milhões de reais em Lame 4, você acha que você pode simplesmente esperar um preço de fechamento de reversão e quando romper esse ponto botar uma ordem de 2 milhões de reais na ruptura dele? Vocês acham que vocês conseguem isso? Vocês acham? Não conseguem. Não consegue, porque não vai ter porta de entrada para toda posição que tu quer comprar. Então, quando você começa a operar volumes maiores, você precisa, sem dúvida alguma, trabalhar com conceitos de entradas parciais e saídas parciais. Aí vocês podem me dizer, mas stop, eu não tenho 2 milhões de reais. Por isso eu faço minha entrada num ponto único. E eu espero o candle de reversão. Ok. O problema é, se tudo correr bem, um dia você terá 2 milhões de reais. E como você vai operar quando você tiver esse valor? Não é muito mais lógico a gente aprender a operar desde o início como são feitas as coisas pelos grandes players para podermos nos tornar um dia grandes players? E quando isso acontecer, nós já sabermos como atuar? Considerem sobre isso. Se vocês quiserem dissecar um pouco mais esse tema, a gente pode conversar outro dia. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Não se esqueça de dar um joinha e um like.